Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo segue na primeira carta de João, no capítulo 3. Estamos estudando esses capítulos de João minuciosamente, porque tem muito aprendizado. E o aprendizado é para ser vivido. Então, a partir do verso 7, continuando no título Filhos de Deus, João diz assim para nós: meus filhinhos, sinta Deus falando ao seu coração. Filhinha, filhinho, meus filhinhos, não deixe, não permita que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto, está unido com Cristo, é parecido com Cristo e vai fazer o que é correto. Quem continua pecando, olha que forte, quem continua pecando, seja, tendo em vista que João escreveu aos filhos de Deus, ele está dizendo a cristãos, tendo em vista aquele que continua pecando, pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isso, Jesus Cristo, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando. Porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando. Porque Deus é o seu Pai. Um Pai que é santo. Que nele não há trevas alguma. Não há mentira alguma, não há falha alguma. Se esse é o meu Pai, eu entreguei a minha vida, eu tenho que ser parecido com ele. Então é impossível viver pecando. Vamos deixar bem claro, o pecado na vida do Filho de Deus, olha aí entre aspas, deve ser acidente. E não um estilo de vida. Não pode ser estilo de vida. Não tem como ser estilo de vida. Aquele que vive pecando tem outro pai e não é Deus. Temos que analisar isso. Porque o que acontece com o Filho de Deus? O Espírito Santo está acendendo uma luz o tempo todo na nossa vida. Amarela, vermelha, a verde é paz, né? Vamos usar um semáforo aqui. Ele está acendendo o tempo todo. Se não ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus, não somos de Deus. Aqui está dizendo muito claro. Aquele que permanece no pecado, aquele que está cauterizado pelo pecado, aquele que ouve a palavra de Deus e aquilo não incomoda ele. É como alguém assim, cauterizado, não incomoda ele. Esse não é filho de Deus. Eu gostaria e eu peço, leia a sua Bíblia. Marque na Bíblia, colore o texto. Está aqui, 1 João 3, versículo 8, 9. Não é filho de Deus. E ele termina dizendo aqui essa parte. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos de diabo é essa. Quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. Tanta coisa que nós podemos colocar como fazer o que é correto. Sabe qual é o nosso manual? É a Bíblia.
A Bíblia tem tudo que é correto. Tudo que Deus quer para as nossas vidas, a Bíblia tem. Fazer o que é correto é obedecer a Deus e é amar os irmãos. Quando nós vemos somente os 2 mandamentos que Jesus traz para nós, simplificando, ele diz: amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a si mesmo. Se amarmos o próximo como a nós mesmos, a própria palavra diz que nós não queremos mal nenhum para nossa carne. Queremos dor nenhuma, não queremos nada de ruim para nós. E tudo que nós adquirimos e fazemos para nós é o melhor que nós damos conta de fazer. Chegar a esse ponto é difícil, mas muitos estão muito longe disso, julgando, jogando pedra, falando mal, criticando, guardando rancor, não se importando com a vida do irmão, se alegrando quando sabe que aquele irmão que o ofendeu está passando por uma luta, está passando por uma necessidade, sem hipocrisia. Devemos vigiar o nosso coração. Aquele que diz que ama a Deus, que é filho de Deus, que está unido com Cristo, faz o que é correto. Essa aqui é uma tradução uma tradução na linguagem de hoje. Faz o que é certo. Faz o que a Bíblia diz, porque não tem nada mais certo nessa vida do que a Bíblia. Nada. A Bíblia é viva, ela é verdadeira. Quer conhecer seu pai? Se entregou a vida para Jesus? Vai entender o que é correto. Vai entender o que é certo. E aí ele começa então a falar sobre amem uns aos outros. João vai trazer para nós essa importância de amar uns aos outros. Deus deu a Moisés 10 mandamentos. 7 deles está relacionado com o meu relacionamento com o próximo, o meu relacionamento com os irmãos. 7. Não adulterarás, não roubarás, não furtarás, não desejará o que os outros possuem, né? E todos os outros. 7 deles. Sabe por quê? Porque é difícil mesmo. Relacionamento é difícil. Mexe com a nossa alma, mexe com o nosso corpo. Mas o que importa? Importa ser correto. Importa fazer o que Deus nos pede. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque Caim fazia o que era mal. E o que o seu irmão fazia era bom. Deus traz um exemplo muito prático para a gente entender sobre amar os irmãos. Ele cita Caim e ele cita Abel. Nós não conhecemos muito, ou quase nada, né, a respeito de Caim e Abel. A não ser que um estava voltado à agricultura e o outro pastor de ovelhas. Que um levou como sacrifício da sua agricultura e o outro levou do seu sacrifício aquilo também que ele trabalhava, que era com ovelhas. Agora, aqui está trazendo para nós uma revelação. Caim era mau desde o princípio. Isso não está falando lá em Gênesis. Por isso é importante, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Na carta de João está escrito: Caim fazia o que era mal
fazia, era hábito, era estilo de vida de Caim. Abel fazia o que era bom, era estilo de vida de Abel. Então o que nós entendemos? Não foi o sacrifício somente, é como eles trouxeram esse sacrifício. O que aquele sacrifício representava para eles. E certamente, Caim e Abel haviam aprendido com os seus pais a levar um sacrifício de sangue para Deus. Como que Caim não está levando um sacrifício de sangue? Por quê? Porque Abel estava fazendo o que era certo e Caim não. E o resultado final de Caim? Porque Abel nós sabemos que morreu e foi justificado. Seu sangue, tá escrito na Bíblia, fala até hoje. Mas Caim, ele foi alimentando uma inveja, ele foi alimentando uma raiva, um ódio do irmão. E Deus ainda o advertiu. Ele disse: eu estou vendo o seu semblante, ele é mau. Não faz o que eu estou vendo no seu semblante, o que eu estou vendo aí no seu coração. Você ainda tem tempo de deter o que está aí no seu coração. Nem ao próprio Deus Caim ouviu e matou o seu irmão e foi amaldiçoado. Para que a raça humana continuasse até chegar em Jesus, veio um outro filho chamado Sete, que é de Sete que vai vir toda a geração até Abraão, que depois vai até Jesus Cristo. Por quê? Porque fez o que era mal. Aquele que faz mal, ele tem tempo ainda de consertar. Aquele que faz o bem, continue cada vez mais fazendo o bem. E ele então, Abel fazia o que era bom. E Abel pagou com a própria vida por fazer o que era bom. Fica essa mensagem para o nosso coração. Ser advertido por Deus como nós estamos sendo agora é uma chance para fazer o que é correto, para amar os irmãos, para ter bons relacionamentos, porque isso agrada a Deus e desagrada muito o diabo. E como a gente é feliz em saber que o diabo está bem infeliz, bem chateado, bem. Fica essa palavra para nossa meditação, em nome de Jesus.